Boa noite, queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam todos vocês muito bem-vindos na nossa reunião mediúnica. Que mais uma vez a gente possa estar juntos aqui, nos confraternizando aqui no horário das 8 da noite, quinta-feira. Que essa semana possa ser cheia de bênçãos para vocês, que a paz de Jesus esteja reinando aí no lar de todos vocês, que vocês possam estar com saúde, com o coração em paz, com alegria, com sentimentos bons, sempre de esperança, de ânimo, de realizações, né? Então, já fazia tempo que eu não fazia a reunião mediúnica, quero agradecer a nossa amiga Márcia, ao Marco Antônio, meu esposo, também a Meg, que sempre nos ajudam, sempre participam e dividem conosco aí a realização das reuniões mediúnicas, né? Então, agradecendo a toda a equipe e pelo apoio, né, que vocês sempre dão, porque não é fácil, às vezes, a gente conseguir conciliar os afazeres profissionais com os afazeres domésticos, de família, né, e também todas as questões lá do Centro Espírita, né, do nosso querido centro, do CETRELV. Então eu sei que todos estão na correria, todos os trabalhadores, médiuns e todos nós, né, fazendo o nosso melhor para continuar levando a todos os lugares a palavra de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. Então eu só quero agradecer muito a todos vocês e a todos vocês também que nos assistem, que nos permitem entrar na casa de vocês, nos seus lares, nas suas vidas, levando uma palavra do Evangelho, divulgando a doutrina espírita, que vocês sejam imensamente abençoados e que essa reunião possa servir para trazer muito bom ânimo, para trazer inspirações, para que ela efetivamente nos ajude na nossa reforma íntima, naquele pouquinho que a gente tem que se modificando dia a dia, porque não é fácil, né? Quando a gente tá naquela paz lá do centro espírita, naquele salão, na sala de cura, tomando passe, parece que tudo flui de uma forma assim tranquila, de uma forma maravilhosa. Mas quando a gente sai de lá, quando a gente está nas atribulações do dia a dia, não é fácil para nós também, porque o mundo nos chama, né? E lá no centro parece que a gente está num pedacinho fora desse mundo material, né? Aonde a gente consegue se recarregar, né? Com energias boas, com paz, a gente sai assim, né? Motivado, energizado e ao mesmo tempo calmo, né? Por dentro, com aquela tranquilidade, aquela certeza de dever cumprido no coração. Então, por isso é tão importante também o trabalho no centro espírita, é tão importante aqueles que não são trabalhadores, mas que frequentem o centro espírita, porque é lá que a gente consegue recarregar essas energias, né? O ambiente é propício para isso, para essa transformação, para nossa transformação pessoal, íntima. E é isso que a nossa reunião mediúnica, por exemplo, de hoje, tem também por objetivo, trazer essa paz, trazer esse momento de equilíbrio, para que todos nós possamos nos conectar mais com o plano maior, né? Poder ouvir eles, porque eles estão aqui, e todos nós somos médiuns, como a gente já explicou. Todos nós temos um grau de interação e sensibilidade com relação à espiritualidade. E em virtude disso, os nossos guardiões, o nosso mentor individual de cada um, os espíritos amigos e queridos nossos, que estão do lado de lá, também atuam sobre nós. Então a gente está mais propício para poder ouvi-los, para poder interagir com eles. A gente precisa dessa tranquilidade, dessa paz de espírito. E é isso que a reunião mediúnica procura nos trazer, né? Então, aguardando aí a todos que estão chegando, né? Que coloquem a água para ser fluidificada, que já vão se acomodando de uma forma bastante tranquila, procurando relaxar o corpo, procurando nesses momentos agora deixar longe tudo aquilo
que cause alguma aflição. E agora só pensando nas coisas boas, na alegria de estarmos vivos, na alegria de poder estarmos aqui compartilhando esses momentos que são a palavra de Jesus, né? Então, eu peço a todos vocês que agora possam respirar mais fundo, ir realmente se interiorizando e prestando atenção em vocês mesmos. Aqueles que conseguirem enxergar para dentro de si próprios, cerrando os olhos e adentrando cada um de vocês ao seu mundo interior, ao seu mundo espiritual, integrando a nossa matéria, o nosso espírito com Deus, nosso Pai, nosso Criador. E assim então, nós vamos cerrando os olhos e vamos fazendo a nossa prece de abertura, o nosso agradecimento e reconhecimento a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nos são dispensadas a cada dia do nosso viver, em proveito da nossa evolução e da evolução dos nossos irmãos. Por isso, então, meu Pai, recebe a nossa prece de gratidão e que ela possa servir agora como abertura dos trabalhos da noite de hoje e que ela ainda seja uma luz a iluminar todos aqueles corações ainda endurecidos, Senhor, pela descrença, pela falta de fé, aqueles corações que ainda têm a tristeza e a desesperança no lugar onde deveria haver apenas amor e alegria. Senhor, ilumina a todos nós e recebe a nossa oração, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, meu Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. E agora, então, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o meu evangelho de quando eu era adolescente e estudava também na escola de médiuns, que eu iniciei aos 15 anos. E aí eu encapei esse evangelho aqui para mim. E é o que eu uso até hoje aqui em casa. E nós vamos abrindo ao acaso. E na noite de hoje, nós temos do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E ele fala aqui, caridade com os criminosos. Puxa vida, né? Bem propício, porque essa semana foi uma semana cheia de eventos muito tristes com relação à criminalidade infantil. Nós vimos a ocorrência de menores realmente com 13 anos de idade, cometendo homicídios, com tanta violência, né, que marca a nossa sociedade, agora com crianças, com adultos, né? Porque a gente sabe que o espírito, ele não tem idade. Na realidade, o espírito, o que ele traz como bagagem é o acervo e a acumulação de muitas experiências que vêm das diversas encarnações e das diversas passagens pelo mundo espiritual, aonde ele fica numa alternância e vai aprendendo várias lições e vai burilando, né, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, como nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda infelizmente vemos essas coisas acontecerem. Espíritos
na idade ainda da infância, entrando na juventude, cometendo crimes, né? E como nós espíritas devemos nos posicionar com relação a isso, né? Então, importante essa passagem que nós vamos ler agora do Evangelho. Caridade com os criminosos. Elisabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar a perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgo em que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Então, o que ele fala aqui? É bom a gente parar um pouquinho para poder analisar. Primeira coisa que a questão é, não julgueis, porque com a medida em que você for julgado, você julgar o outro, você também será julgado. E nós, como eles falam aqui, ainda cometemos muitos pecados sem cessar. O tempo todo, nós também pecamos contra a lei de Deus. Então ele fala aqui, quando Jesus nos orientou a amar a todos indistintamente, era para amar o criminoso também. Jesus, ele sofreu na cruz, ele foi morto, ele foi assassinado, né? E nem por isso ele deixou de amar todos aqueles que o cercavam, inclusive aqueles que o mataram. Eu sei que é difícil para nós, muito, muito difícil, a gente se colocar no nosso estado de evolução atual, conseguir entender, aceitar e muito mais ainda praticar esse nível de caridade, de desprendimento, de amor que o Cristo nos ensina. É praticamente impossível. Para nós agora, ele soa assim como uma utopia, sem dúvida, mas nós chegaremos lá. Então, qual deve ser a nossa posição como espíritas aqui na Terra quando essas coisas acontecem, quando essas situações se nos deparam à frente? Bom, a primeira coisa a gente deve fazer é orar. É orar porque são espíritos doentes, ainda muito mais tendentes à imperfeição do que à perfeição. Mas todos nós estamos numa escala de evolução e eles também vão chegar lá, assim como nós também vamos chegar lá. Nós, em outros tempos, também fizemos coisas abomináveis. Só que, com o passar das encarnações, nós fomos burilando os nossos sentimentos, nós fomos pagando aquilo que nós cometemos como erros, né? Que não é a questão assim, né? Fiz errado, tenho que pagar, é um toma lá da cá, como se você acertasse contas com Deus. Não é. Não é bem assim. Na realidade, é um consequenciamento dos nossos atos. Existe para tudo a lei da ação e reação. Então, a toda lei de ação corresponderá alguma reação, né? Na mesma medida, com a mesma força. Ou seja, você plantou maçã, vai colher maçã. Plantou banana, vai colher banana. Não espere colher outra coisa. Você se dedicou ali ao mal, praticou, cometeu atos que são recrimináveis, aquilo de alguma forma vai ter um consequenciamento para você. Então não é Deus que te pune, não é Deus que chega lá e obriga você a sofrer ou a pagar alguma coisa. Não. É a lei natural das coisas, porque é assim que acontece. E aquelas pessoas que se
comprazem e ficam muito tempo na prática desse tipo de ato, de atos delituosos, criminosos, infelizes, tristes, uma hora ela vai cansar de sofrer. Porque o que vai acontecer? Ela comete o ato e aquilo volta para ela. E ela continua fazendo, e aquilo vai voltando. Então, olha como esse ciclo ali vicioso, o que acaba acontecendo? Ela vive muitas encarnações e vive quase que uma eternidade ali, só sofrendo consequências ruins também. Só padecendo, só sofrendo. E quem aguenta sofrer tanto tempo assim? Uma hora essa criatura vai falar, não aguento mais, chega, eu não aguento mais sofrer. E aí, através dessas experiências que foram muito sofridas para ela resolve mudar. Vou mudar, vou ser diferente. É pela experiência, pelo amadurecimento, através de todas as experiências que ela teve, que foram ruins naquele sentido, que vai começar a cair a ficha. E ela vai entender que, opa, não posso agir assim. Isso só está me levando cada vez mais para baixo, mais triste. É umbral, trevas e cada vez lugares mais trevosos e mais complicados. A gente sabe que muitos chegam naquela situação em que eles perdem até a mobilidade, a consciência, o senso de tudo e passam milênios, às vezes, como uma pedra, aqueles ovoides, né, de uma forma ali, sem qualquer tipo de interação com o meio externo, tamanho o grau de sofrimento, de erros, né, que eles ficam em pensamentos que não deixam ele escapar daquela forma que eles mesmos criaram para eles, né? Então, olha só, o que ele manda aqui no Evangelho, o que ele orienta? Orai por esses nossos irmãos. É exatamente isso, porque eles são dignos de pena, dignos de comiseração, de misericórdia da nossa parte, porque eles são espíritos que vão ainda sofrer muito por causa de todo o mal que estão fazendo. O dia que entenderem, vai bater o arrependimento, a vontade de se melhorar, de ter que pagar aquilo que eles fizeram de mal para os outros. Então é um caminho longo, árduo, triste, e que no fim todos nós acabamos percorrendo esse caminho. E aqueles que já vão se distanciando dessas imperfeições todas, têm por obrigação, e já lhes nasce no coração, pelo menos a comiseração em relação a esses outros, né? E a vontade é que eles se melhorem. Então a primeira coisa, gente, não vamos julgar. Não precisamos nós ir e atirar mais uma pedra, né? Porque atire a primeira pedra aquele que está sem pecados. E não é o nosso caso. Mas também o que diz a lei? Tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus, né? O que fala? Que a gente deve simplesmente permitir que o mal se propague? Não, a gente deve conter, com certeza. Para isso existem as leis dos homens, para isso existem as penas que são praticadas, que nada mais é do que o consequenciamento também dos atos que as pessoas cometeram de errado, né? Então, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Se não é possível ficar no âmbito da sociedade, devem ser apartados dessa sociedade, não é verdade? Para que não cometam mais os crimes, né? Para que fiquem sob outro tipo de vigilância. Mas nós devemos rezar por essas almas, ou seja, rezar para que haja cada vez menos violência. Nós vivemos agora numa sociedade extremamente violenta, onde parece que a resposta para quando as pessoas não têm ali a satisfação das suas vontades, para resolver suas soluções, seus problemas, suas questões, a solução é a agressão, é a violência. Às vezes a violência entre amigos, na família, no trânsito. Hoje a gente vê pessoas morrendo por uma briga de trânsito. Isso não condiz. Não condiz com a nossa situação aqui de espíritas buscando a nossa evolução. Então, qual que é a nossa orientação pelo Evangelho segundo o Espiritismo, por tudo que o Cristo nos ensinou? Propagar a paz. Não atirar a primeira pedra. Nós devemos orar. É difícil a gente chegar nesse ponto que a gente está, a amar aqueles que aos nossos olhos são indignos desse amor,
em virtude das faltas que cometeram, mas vamos pelo menos, nesse grau que nós estamos de evolução, não desejar-lhes o mal. Ainda ir lá e, tomara que, tem que pagar mesmo, tem que, sabe aquela coisa assim pesada, que você deseja mesmo que a pessoa, que se lasque, aquela coisa toda. Não, não é assim que a gente deve pensar. Vamos, quem não conseguir ainda orar por eles, mantenha-se neutro. Não jogue a primeira pedra, não fique com esses assuntos mais e mais, para que essa violência não se propague dessa forma, assim, tão triste como vem acontecendo na nossa sociedade, né? Então, eu acho que esse aqui é o ensinamento da noite de hoje, né? E que veio muito a calhar para nós todos. E agora, nós vamos, aproveitando esses instantes, para cerrarmos os nossos olhos, procurarmos sentir o nosso corpo, sentir o pulsar do nosso coração, nos deixarmos cair, assim, nos deixarmos assim soltos, braços e pernas, não enrijecendo a nossa musculatura, nos sentirmos mais leves, soltando todas as partes do nosso corpo, para que elas tensionem menos, para que a gente consiga respirar com mais facilidade e mais profundamente. Cada vez que nós respiramos, nós vamos trazendo para nós as energias que estão no fluido cósmico universal. Essas energias que vêm de Deus. Essa energia aonde tudo e todos estamos inseridos. Que elas possam nos auxiliar, tanto para o nosso organismo, quanto para a nossa estabilidade emocional, espiritual. Que cada respiração que a gente der, ela venha com aquele sopro de vida, de alegria, de prazer em estarmos vivos, em termos o consolo de uma crença, de termos fé no nosso coração. E é dessa forma que nós vamos visualizando Jesus, o nosso Mestre amado, à nossa frente nesse momento. Jesus, nas suas vestes brancas, Jesus que é toda luminosidade, Jesus é um sol vivo, cheio de amor, cheio de saúde. Ele nos traz tanta energia, tanta coisa boa, que ele apaga qualquer dor que tenha no coração da gente. Ele traz a esperança àqueles que se sentem mais desanimados, que sentem tristeza, que sentem saudade. Nesse momento, quando Jesus chega perto da gente, tudo fica esquecido, tudo fica longe, parece que já não existe mais, porque ele supre isso. Ele traz, como ele mesmo diz, a sua paz. E essa paz faz com que a gente tenha sensações novas de bem-estar. E é nesse contexto que Jesus estende a sua destra sobre nós, sobre a nossa cabeça, e é como se Jesus nos desse um passe. Da sua mão, de seus dedos, saem raios multicoloridos que vão descendo pelo nosso chakra coronário e vão estabilizando todos os nossos centros de força. E à medida que eles se tornam equilibrados, eles vão por si só captando toda a energia do plano cósmico universal, do fluido cósmico universal. E assim, Senhor, nós os agradecemos por nos abençoar dessa forma, por trazer a bênção para o lar de cada um de nós, por espalhar a saúde, o bem-estar,
sobre a nossa família, sobre todos aqueles a quem amamos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, Senhor, nós vamos fazendo oração de Dr. Bezerra de Menezes, para que nós possamos ser abençoados, se assim for da vontade de Deus nosso Pai, nesse momento, a fim de que as nossas dores do corpo também possam ir embora, que as nossas doenças também já não sejam mais nossas, que elas simplesmente possam ir embora, que elas possam não existir mais dentro de nós, que elas saiam principalmente da nossa mente, para que o corpo possa, na sequência, usufruir desse equilíbrio mental a que nós tanto almejamos. Por isso, meu Pai, ajuda-nos a ter a mente tranquila e equilibrada. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor, sempre, sempre o amor, triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nesse momento, as falanges amigas do plano espiritual, os espíritos, obreiros do Senhor, possam colocar nas águas que todos os meus irmãos separaram para esse fim, o remédio que vem do plano maior, a bênção de Jesus no copo de água, que ela possa revigorar o nosso corpo e o nosso espírito, que ela possa nos trazer o bem-estar que tanto necessitamos, que ela seja saúde, que ela seja esperança, que ela nos cure, Senhor, se for chegado o momento. Mas, se ainda não for assim, Senhor, que ela possa trazer o alívio para as nossas dores, sejam elas de que ordem for. Nós temos fé, nós temos certeza que ao beber aquele copo de água, ficaremos melhores. Senhor meu Pai, auxilia a todos aqueles que necessitam da tua ajuda. E assim, dessa forma, nós vamos dando um pouco de nós também nessa reunião mediúnica. Porque a caridade pode ser feita de diversas formas diferentes. E nesse momento o que nós podemos fazer é através da nossa oração pedirmos para que o plano espiritual possa levar as nossas vibrações de amor, de saúde, de esperança e de paz para os 4 cantos do nosso planeta. E que ela possa atingir, Senhor, a nossa vibração de paz aos espíritos encarnados e desencarnados,
a todos aqueles, Senhor, que ainda estão na violência, a todos aqueles que estão desencarnando através da violência, a todos aqueles que sofrem violências morais, físicas, psicológicas, todo tipo de agressão, Senhor, que ela possa cada vez mais ser banida do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Nós pedimos, Senhor, pela transformação das pessoas, pela reforma íntima. Nós pedimos, Senhor, para que todos nós tenhamos a coragem de nos transformarmos, tenhamos a coragem e a força necessária e que não fique apenas nas ideias, no campo do querer e da utopia, mas que todos aqueles, Senhor, todos aqueles teus filhos que realmente desejarem fazer essa transformação divina, que desejarem, nesse momento, pagar pelo que fizeram, transformando sua vida, transformando seus atos do dia a dia, que eles consigam, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam amparados e que nós consigamos, Senhor, para que possamos evoluir a cada dia e não perdermos as oportunidades que são colocadas na nossa frente. Senhor, meu Pai, nós vibramos pela velhice desamparada, pelas crianças que estão pelas ruas, pelas crianças que estão doentes, principalmente todas as crianças que se encontram nos hospitais, criancinhas em um leito de dor, crianças que estão morrendo, Senhor, meu Pai. Nós pedimos à Mãe Maria, que ore por elas e por suas famílias e que esteja com elas nesse momento. Nós pedimos também, Senhor, por todos aqueles que praticam o bem, todos os nossos irmãos que estão aí diuturnamente, encarnados e desencarnados, arregaçando as mangas e colocando as mãos na seara do Cristo, trabalhando por aqueles que sofrem, trabalhando na caridade, dedicando o seu tempo, seus conhecimentos, dedicando suas virtudes em prol do próximo. Senhor, nós vibramos por todas as casas de caridade, todas elas, e em especial pela nossa casa, o CETRELV, por todas as pessoas que lá trabalham, que lá buscam apoio, conforto, auxílio, por todas as pessoas que chegam lá em busca de um tratamento. Que todos possam, Senhor, serem ouvidos e assistidos por Jesus, que é o médico de todos os médicos. Senhor, meu Pai, nós vibramos nesse momento pela nossa família, pelos nossos entes queridos, principalmente aqueles que já se foram para a pátria espiritual. Avós, avós, pais, mães, esposas, maridos, filhos, filhas, amigos. Senhor, meu Pai, somos todos uma família e a morte não existe, nós sabemos, mas envolve-nos para que a saudade seja uma coisa suave, leve e que cada vez mais tenhamos a certeza nesse nosso reencontro. E assim, meu Pai, nós vibramos finalmente pelo mentor individual de cada um de nós e por nós mesmos, para que possamos continuar sendo, até o final da nossa vida, trabalhadores da seara do Cristo. Que não nos desvirtuemos desse caminho, que é o caminho que leva até Deus. E agora, então, agradecidos por estarmos aqui e por mais uma noite de luz, de bênçãos, nós vamos fazendo a prece que Maria também nos deixou e rogando a Mãe Amantíssima que nos cubra com o seu manto, nos protegendo, nos acolhendo, com seu coração de mãe. Recebe a nossa prece, Senhora. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, com a graça de Deus. E assim nós terminamos mais uma noite de luz, de bênçãos, com a nossa reunião mediúnica. E espero que possamos nos encontrar aqui mais uma vez na próxima semana. Lembrando a todos que estamos abertos neste sábado, que domingo temos os estudos do grupo de Miami, que iniciam-se às 12 horas, aqui horário de São Paulo. E também que na semana que vem nós estaremos abertos, mesmo sendo Páscoa, tá bom? A casa não vai fechar, estaremos trabalhando e atendendo, e aqueles que quiserem estar conosco lá no final de semana serão muito, muito bem-vindos. Um grande beijo para todos vocês e fiquem com Deus.